Fala pessoal, passando aqui lembrar para vocês de se inscrever e deixar o like aqui no canal, que isso ajuda muito, beleza? Então, bom vídeo para vocês e até lá. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre um assunto que às vezes a gente perde um pouco a noção no nosso consultório, principalmente quando vamos fazer nosso diagnóstico, que é a sensibilidade e a hipersensibilidade dentinária, certo? Por que eu falo isso? Porque geralmente quando chega algum paciente no nosso consultório e a gente vê alguma recessão gengival ou alguma exposição dentina de modo geral que a gente vê nessa parte, principalmente na arcada superior, a nível de premolares, enfim. Quando a gente vê isso em algum paciente, a gente já logo de cara pensa a primeira coisa escova o dente com muita força, a escova é muito dura. Muitas vezes a gente pergunta esse paciente e ele, assim, de uma forma às vezes que meio que inconsciente, confirma, né? Acho que eu escovo sim, não escovo, enfim. Mas sempre fica aquela dúvida, será que de fato aquela exposição de dentina, aquela recessão gengival foi causada por uma escovação um pouco mais forte? Ou simplesmente uma escova mais dura de alguma forma? É justamente isso que eu quero falar com vocês, né? Porque imagine o seguinte, o paciente chegou e disse, não, eu escovo bem de leve e minha escova é a mais macia que tem. E aí? O que é que você vai dizer para ele, para o seu paciente, né? Então, temos que pensar um pouco fora da caixa da odontologia, e é isso que eu vou falar para vocês ao longo do vídeo, né? Mas, basicamente, para a gente começar a falar sobre o tema de sensibilidade ou hipersensibilidade, a gente tem que falar um pouco sobre a teoria hidrodinâmica de Brainstorm, que é basicamente a teoria mais aceita, de modo geral, entre a comunidade odontológica, vamos dizer assim, os pesquisadores, né? E basicamente fala o seguinte, que a partir do momento que nós temos uma exposição de dentina, ok? Vocês imaginam justamente uma recessão gengival, e a partir do momento que nós temos essa exposição da dentina, na dentina nós temos túbulos dentinários, e dentro desses túbulos nós temos fluidos, ok? E esses fluidos, eles se movimentam rapidamente a partir do momento que temos algum estímulo externo, seja, por exemplo, um jato de ar, água gelada, o próprio gel clareador, digamos assim, uma sonda exploradora, a nossa sonda, quando a gente passa por cima para ver aquela recessão, né? Então, tudo isso são fatores causais que podem fazer essa movimentação dentro do túbulo, e que esse líquido que está dentro do túbulo está totalmente interligado aos odontoblastos, que são as células que ficam na periferia da polpa. Então, a partir do momento que a gente faz esse estímulo desse odontoblasto, essa movimentação desses líquidos, nós vamos mandar uma mensagem para o sistema nervoso central de dor, né? Então, é basicamente essa, de uma forma resumida, a teoria hidrodinâmica de Brainstorm. E a gente vai trabalhar muito em cima dela a partir do momento que a gente fala sobre as lesões não cariosas, né? Que estão totalmente ligadas a essa sensibilidade ou hipersensibilidade, né? Mas qual é a diferença entre sensibilidade e hipersensibilidade, né? Eu vou até ler aqui para vocês, para ficar mais fácil o entendimento. A sensibilidade dentinária, ela consiste em uma resposta habitual ao estímulo, ok? Já a hipersensibilidade está relacionada a fatores que levam à perda da estrutura mineral e periodontal, o que ocasiona uma resposta dolorosa e exacerbada e aguda, ok? E essas lesões, como é que surgem essas lesões, né? Podem surgir de várias formas no nosso dia a dia, né? Como, por exemplo, a atrição, né? Quando a gente fala justamente em fazer uma atrição entre os dentes, às vezes o próprio bruxismo está incluso nisso, né? Durante uma mastigação errada, enfim, né? A abriflação, que é a perda dentária devido ao estresse oclusal com o bruxismo e o apertamento também, né? Temos a abrasão, que aí sim a gente pode falar um pouco sobre uma escovação um pouco mais forte, de repente o paciente usa uma escova mais dura, né? Às vezes morder o lápis também pode causar esse tipo de lesão. E erosão, né? Que basicamente é feita também por alimentos líquidos mais ácidos, né? Refluxo ácido também, que faz com que o nosso esmalte fique mais fraco, mais fragilizado perante essa acidez que vai de encontro a esse esmalte, né? Do nosso dente. Então, basicamente, essas são as quatro lesões não cariosas que fazem a hipersensibilidade, né? E praticamente todas elas têm um pouco de exposição de dentina, né? Faz com que tenha essa exposição da dentina. E, basicamente, pessoal, como é que surgem essas lesões? É do nada? Será que, justamente como eu falei, só a escovação mais forte causa isso? E não é. Basta você estar vivo, né, nos dias atuais para você ter uma lesão dessa, né? Tem estudos que mostram que mais de 2/3 da população adulta do Brasil está sujeito a ter lesões não cariosas.
Então percebam como é algo que é quase impossível você fugir dela, né? Basicamente, se você tem boletos para pagar, se você tem filho, se alimenta de uma forma, digamos que é um atleta ou quase isso, né? Treina, enfim, faz uma dieta. Geralmente as dietas são mais ácidas, né? Sucos, refrigerantes, não vou nem falar de cigarro e vape, né? Porque isso aí já deve estar subentendido para todos que faz muito mal, né? Uso crônico de medicamentos que podem causar, seja gastrite ou até mesmo xerostomia, que seria uma boca seca, né? Hipossalivação, até mesmo uso de aparelhos e o nosso famoso café, pessoal. O café é extremamente ácido. Muita gente tem gastrite por causa do próprio café também, né? Então a gente tem que tomar cuidado com tudo isso, né? Muitas vezes desses fatores que eu falei, as pessoas podem ter muitas pessoas que vão ter tudo isso, né? Então a gente tem que saber diagnosticar muito bem o nosso paciente para saber o que de fato, o que está ocasionando aquela lesão não cariosa no paciente, né? Você imagina que, como falar aqui de alguns exemplos, né? Como boletos, né? Você tem uma ansiedade. A ansiedade pode causar o quê? Bruxismo. A maioria dos pacientes que têm bruxismo tem ansiedade, né? Está muito interligado, se não 100% dos casos. Estresse, de modo geral, também pode causar bruxismo. Uma dieta mais ácida, vai aquele ácido, dependendo até da pessoa, que cada saliva é diferente, né? A saliva que é o nosso protetor primário, digamos assim, dos nossos dentes, com aquele efeito tampão, né? O flúor que ele contém na saliva é muito importante para a proteção dos nossos dentes. Então vocês imaginam que nem todo mundo é igual, e pessoas têm alguma deficiência vamos falar da saliva, que não tem 100%, digamos assim, da qualidade da saliva. Então você somando a outras coisas, como justamente medicamentos, né, que podem criar uma hipossalivação, você deve ter já visto algum efeito diverso, tipo boca seca, olhos secos, né? Então, se nós temos menos salivação, temos menos proteção para os dentes. Então isso é muito importante a gente sempre ter em mente. Ok? Medicamentos que vão causar gastrite. Quem é que nunca teve uma gastrite por causa de uso de medicamentos? Eu mesmo já tive, né? Então, tomar cuidado com isso também. Refluxo ácido, né? Atendo muitos pacientes com refluxo ácido que eu vejo com os dentes começam a ficar como se fosse um aspecto mais amolecido. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Esse paciente muito provavelmente vai ter sensibilidade durante um clareamento dental, por exemplo, entendeu? Principalmente se for de consultório, porque é um gel mais forte, né? Café, além de manchar os dentes, deixar o dente escurecido a longo prazo, né? Não que vai interferir durante o clareamento, mas isso é papo para outro vídeo. Então a gente precisa tomar cuidado também com o café, por ele ser extremamente ácido também, né? Tem pessoas que são viciadas em café, isso atualmente várias pessoas são. E o uso do aparelho. O tratamento ortodôntico é inflamatório, né? A movimentação dentária ocorre por inflamação. Então, aquela ideia de realizar um clareamento logo após a remoção do aparelho também pode ser um fator causal de sensibilidade. Então, vamos nos ater aos pequenos detalhes. Muitas vezes a gente trabalha uma grande quantidade de pacientes numa clínica popular, por exemplo, às vezes no UBS, enfim, naquilo que for, e a gente não tem muito tempo, às vezes, para dar conta de todos os pacientes, né? Então a gente às vezes precisa agilizar um pouco mais o processo, né? Só que isso é muito importante, você ter uma boa anamnese detalhada, você conhecer bem a rotina do seu paciente, ok? Fazer um exame intraoral muito bem detalhado. Isso, principalmente quando eu falo de clareamento dental, pessoal, se você quer ter um resultado bom, com menos margem para sensibilidade, certo? Em relação à sensibilidade mesmo, falando do clareamento dental, não existe você não sentir sensibilidade em clareamento dental, ok? Tem pessoa que diz, não é normal você sentir sensibilidade durante o clareamento dental. Isso não existe, ok? Não existe. Você só pode garantir zero sensibilidade para o seu paciente em relação ao clareamento se ele não realizar, ok? De resto, nós somos seres humanos e tudo varia. Não existe uma receita de bolo. Beleza? Você pode reduzir a chance dele não sentir sensibilidade. Tem paciente que não vai sentir sensibilidade? Tem, vários. Tem paciente que vai sentir moderada, leve, forte, média, enfim. Tem todo tipo de paciente, beleza? Mas enfim, então como eu falei, pessoal, se a gente vive numa era onde todo mundo, todo tipo de classe social de pessoas sabe que tem que escovar o dente com escovas macias, porque cada vez mais nós temos mais recessões gengivais. Estão entendendo o que eu quero dizer? Então não faz sentido você simplesmente diagnosticar seu paciente que está com recessão gengival por uma escovação mais forte, que muitas vezes ele vai concordar simplesmente por achar que é aquilo mesmo, deve ser. O paciente responde, deve ser, eu acho que eu estou com recessão gengival por causa de uma escovação mais forte, e muitas vezes não é. Pode ser que sim, mas muitas vezes não. Afinal, como eu falei, os hábitos são
diversos, né, que podem causar mais lesões. Como eu falei, mais de 2/3 da população adulta no Brasil vai ter recessão gengival. Eu tenho, você provavelmente que está vendo esse vídeo deve ter, né, em busca de alguma solução. E é basicamente isso, ok, pessoal? Então é muito importante a gente saber o que ocorre no cotidiano dos nossos pacientes para a gente dar um melhor diagnóstico e, de consequência, um melhor prognóstico, beleza? Então a gente tem que fazer basicamente como é no Globo Repórter, né? Como vive, né? Como nossos pacientes vivem, o que comem, quais seus hábitos. Então, pessoal, é basicamente isso que eu queria falar para vocês. E como a gente pode melhorar, curar, sanar essa hipersensibilidade, já vou deixar para um outro vídeo para vocês, certo? Basicamente falando sobre diagnóstico, é mais ou menos isso, né? Se ater aos detalhes, não sermos levianos durante o nosso diagnóstico, beleza, pessoal? Então, aguardo vocês para os próximos vídeos e não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like, isso ajuda muito, muito, muito no canal, beleza, pessoal? Então, até a próxima e até lá. Tchau, tchau.